a experiência de pensar nesses temas e talvez não saber se teria relação com esse tema, com o programa, com o propósito de se informar a respeito. Sobre privilégios, alguém já tinha um conceito definido? Eu não conhecia a dinâmica, mas me comoveu um pouco e eu fiquei surpresa também de como eu fui para trás. Porque, às vezes, a gente não se dá conta. E é fundamental, e eu acredito que nos faz refletir, principalmente, sobre a equidade, que é um assunto muito polêmico, né, quando se fala em cotas, e cada um quer defender o seu interesse, enfim. Mas, quando você colocou, né, acho que foi muito claro, porque era físico, nós estávamos em pontos diferentes. Sim. E, quando você colocou, nós não iremos partir do mesmo ponto, isso. Eu acho que não há espaço para discussão, há espaço realmente para reflexão naquele momento. Exato. Obrigada pela tua contribuição. Mais alguém, pessoal, queira expressar o que sentiu, o que compreendeu? Depois já passamos para lá. Querida, vamos lá. Eu também fui muito para trás. Mas também me vendo lá, olhando para todos, e estando aqui junto com todos, eu me dei conta do quanto eu superei para estar aqui. Ótimo. Da força de vontade que eu tive e tenho para estar aqui. Me emocionei, desculpa. Que bom, fico feliz. Eu acho essa dinâmica muito interessante e todas as dinâmicas que envolvem essa interpessoalidade, né, essa comunicação entre nós que estamos aqui. Uhum. Porque isso é uma coisa que eu vejo que é uma discussão hoje em dia que está em andamento, que ela está em crescimento, que é essa questão da empatia, de entender a realidade do outro, mas que ela ainda tem muitas falhas em alguns sentidos. E são essas dinâmicas, essas reflexões que começam a fomentar melhor. Porque a gente tem o ser humano, no geral, tem uma capacidade ou uma habilidade, não sei, de se acostumar com o que tem. E de achar que a sua realidade é a que molda todas as outras realidades. De olhar para si e pensar que todas as pessoas, como foi mostrado ali, partiram do mesmo ponto. Mas não são todas as pessoas que partiram do mesmo ponto, não são. E isso pode parecer banal, isso pode parecer que já foi muito discutido, que todo mundo sabe, que existem privilégios, sei lá o quê, mas não. Porque por isso que existem as diferentes causas e as diferentes lutas. Porque quando alguém fala, por exemplo, de a conquista de direitos para as mulheres, por exemplo, quando alguém fala da conquista de direitos para a comunidade LGBT, não são privilégios para essas pessoas, porque essas pessoas estavam atrás nessa corrida. Isso. É uma relação de equidade. Mas se quer conquistar direito, então tenta o alistamento no exército obrigatório também. Então por que vocês não lutam para que não tenha o alistamento obrigatório no exército e a gente fique igual daí? Exato. Então não é uma questão de essas lutas, essas causas, não é uma questão de vamos dar direitos para essas pessoas estarem acima da gente, porque elas estavam abaixo, elas não estavam na mesma linha. E essa é uma dinâmica muito fácil de visualizar isso, pelo menos para mim, né? Uhum. Muito simples de ver, todo mundo começou no mesmo ponto, mas quando começamos a botar as características, as pessoas foram umas para frente e outras para trás. Exatamente. Parece ilusório, parece algo só visual, mas não é isso, é uma realidade. Então, acho que esse foi um ponto bem interessante dessa discussão, né? Obrigada pela tua contribuição. Olá, querida. Até indo no mesmo sentido da fala do colega, na verdade, todas as lutas, elas são meritórias, na verdade, né? Não é porque não é a nossa luta que ela deixa de ser mais meritória ou menos, né? Que ela tenha mais sentido ou não, na verdade. É a questão da empatia, da gente conseguir olhar para o próximo e entender que tudo bem, pode não ser a minha luta, mas eu respeito e entendo, né? Isso. Até porque, como já dito por muitas pessoas em muitas falas, nós não partimos do mesmo ponto. E, na verdade, são muitos aspectos que determinam isso, né? Uhum. Não é só a questão gênero, credo, cor, enfim. Na verdade, vários outros aspectos que faz com que
a pessoa parta de um ponto ou não, mas que todas se encontram e se esbarram na vida, na verdade, né? Exato. E a gente aprende com cada uma delas. Ótimo. Obrigada mesmo. Interessante pensar, pessoal, nessas contribuições que surgiram de vocês, que tem uma frase interessante do Cortella que fala que quando nós tratamos assuntos diferentes de uma mesma forma, a gente reforça a desigualdade. Né? Porque, como a gente bem mencionou, seja o ponto de partida, seja as experiências e bagagens que trouxemos até agora, isso nos modifica, e a modificação por si só não é um problema. Mas o que a gente precisa é ter realmente uma consciência de classe, uma noção de que temos os nossos privilégios, outras pessoas têm outros, alguns pouco, outros muito, mas a questão é que quanto mais informados e preparados estivermos para lidar com essa estrutura de sociedade que temos, a gente pode fazer muito por muitos. E por muitos que não terão os mesmos acessos que nós temos. Então, isso é um exercício de reflexão, porque ali a gente trabalha com diferentes grupos e realidades. Né? Estamos aqui com representantes de todo o Estado, certo? Se a gente pensar agora na esfera política e no propósito que os levou até aqui. Nós temos 40 deputados estaduais nessa casa. Então, só fica uma reflexão breve para todos nós. Dos 40, quantas mulheres? Atualmente, 4. Deputados federais representando o nosso Estado em Brasília, um total de 16. Quantas mulheres? Dos 16, 2 mulheres. No Senado, temos 3 representações. Quantas mulheres? Refazendo todas essas perguntas, quantos negros e negras? Nenhum. Por isso, reforço que a gente, quando tem essa alternativa de possibilidade de formação para a cidadania, que é um exemplo do programa de hoje, a gente deve usar isso como um pontapé inicial para uma consciência mais ampla, porque a gente não precisa guardar esse conhecimento só para os participantes. Muito pelo contrário, o propósito não é esse. A Leia bem pautou no início que programas de formação como esse envolvem um investimento público e a gente pensa nisso a longo prazo. Porque ideal seria que a gente pudesse debater isso em grades curriculares, mas as nossas disciplinas de escola são voltadas a servir a um sistema do vestibular. Então, nem sempre a gente é ensinado a lidar com a vida, com a educação financeira, com funcionamento da sociedade, com os 3 poderes, com a manipulação da mídia. A gente nem sempre é apresentado a esses tópicos. Uma vez ou outra, alguma disciplina vai conseguir contemplar e, como vocês já acompanham, algumas reformas já tentam derrubá-las. E a gente não quer esse retrocesso. Tem um conceito muito interessante do Paulo Freire, e eu, na condição de pedagoga orientadora educacional, eu sempre trago alguns desses ensinamentos que diz, o conceito que ele criou é uma palavra-chave, se chama inédito viável. Inédito viável foi um conceito que ele criou que queria dizer aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Então, que a gente sustente os nossos ideais, porque a nossa visão política pode ser criada e desenvolvida pautado naquilo que a gente escolhe. É fácil desenvolver uma visão política para quem tem as 3 refeições do dia garantidas. Mas aí cabe, não estamos criticando quem tem, não se trata disso. É só uma reflexão por aqueles que não têm o mesmo direito garantido, mas que são o nosso coletivo. E a gente precisa pensar nesse quesito, nesse propósito. Uma outra frase muito interessante, já que de 85 para cá, gozamos de uma democracia, né? Até o presente momento, até às 11h23, ainda vivemos numa democracia, né? Com uma série de falhas e defasagens, mas vivemos numa democracia. E tem uma frase fantástica de um historiador que ele fala que a democracia não é perfeita, nós tampouco somos, mas é necessário defendê-la para melhorá-la, ao invés de sepultá-la. Então, quando a gente assiste, vivencia, fica sabendo
de tamanhos retrocessos e de políticas públicas que não avançam e de cortes com gastos primários, com educação, saúde, assistência social, isso tudo causa uma indignação. Vamos combinar. Só que essa indignação, a gente pode pegar as últimas 4 letrinhas dessa palavra, aquelas bem pedagoga, né? E pensar na ação, de fato, porque é o que nos cabe. Nós podemos agir diante das indignações. O que a gente não pode é ficar indignado e se afastar como se isso fosse algum tipo de solução. Já existe alguns discursos de senso comum. Quem aqui nunca ouviu essa frase num almoço de domingo da família, dizendo política, religião e futebol não se discute? Se discute, sim. A gente está aqui para derrubar forninhos e ficar realmente divagando sobre esses assuntos que estão dizendo que a gente não pode discutir. A gente, além de discutir, a gente quer ocupar. E, além de discutir e ocupar, a gente quer mudar. E a gente pode. A gente tem meios para isso. Então, aproveitando esse gancho, eu queria apresentar para vocês alguns portais de engajamento cívico-partidário na internet, porque eu sei que, por vezes, a internet tem um alcance bem amplo e, às vezes, ali é um espaço da gente se expressar enquanto cidadãos. Nem sempre para política partidária, às vezes para algo muito mais amplo do que isso, mas a gente se preocupa com o alcance. Então, ali existem algumas possibilidades, algumas ferramentas tecnológicas que aproximam todos nós ainda mais de decisões políticas. Mostrando, vai ficar mais claro qual é o meu propósito nisso, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, vocês já ouviram falar no Vigia Aqui? Lançamento para todo mundo? Adoro quando é lançamento para todo mundo. Então, vamos lá. Ele é recente, não tem nem 1 ano de vida, eu acho. Está mostrando ali direitinho? Tá, né, gente? Beleza. O Vigia Aqui é o seguinte. Ele é um marca-texto da internet. Ele grifa, na cor roxa, representantes políticos que podem estar sendo condenados, investigados, processados. Então, se você um dia, num belo dia, numa manhã chuvosa, jogou no Google educação, bem amplo. Você foi lá no Google e jogou educação. Todos os links que vierem relacionados à educação e tiverem representantes políticos envolvidos, porque a gente espera mesmo, né, que na educação algum político esteja fazendo alguma coisa em prol da educação, faz o maior sentido. Estou falando muito rápido, gente? Às vezes, manezinha, às vezes eu acelero um pouco, mas qualquer coisa vocês avisam que a gente vai no slow motion, beleza? Então tá, continuando. Com esse grifo, você consegue clicar no roxo e acompanha toda a ficha judicial, tudo o que está acontecendo e tramitando, envolvendo aquele representante político. Ou seja, você só precisa baixar o Vigia Aqui no seu navegador e, a partir dali, ele faz esse trabalho por você. Então, às vezes, você está bem despropositado, jogou qualquer coisa aleatória no Google, só que você já vai ter sempre aquele link roxinho relacionando as fichas e as informações que você precisa saber desses representantes políticos que nos representam, né? Então, aqui tem uma explicação rápida do que é, como funciona e quem vigia, que é uma iniciativa de estudantes da PUC que se preocuparam em fazer esses filtros e facilitar essas informações para a gente. Uma grande barreira que nós encontramos hoje na internet são as fake news. São as notícias falsas que são criadas com o objetivo de manipular as massas e a gente quer justamente se esquivar disso. Desculpa, querido, estava na minha frente, né? Perdão. Então, continuando, ali tem a opção de baixar. E como funciona? Com apenas 3 cliques, você instala o plugin do Vigia Aqui em seu navegador e pronto. Basta navegar normalmente, que sempre que o nome de um político condenado, processado ou investigado aparecer, o Vigia Aqui grifa ele de roxo. Depois, é só passar o mouse por cima do nome para conferir a ficha judicial do político, conforme orientei. Então, aqui embaixo, temos na esfera federal, temos nas esferas estaduais e municipais. Evidente que nem todos os representantes foram mapeados, mas a iniciativa, por si só, já é um convite para a gente ampliar esse tipo de informação que é muito pertinente, né? Afinal de contas, hoje, por mais que o alcance da internet seja muito positivo em alguns aspectos, também existe o teor negativo, porque pode, sim, criar notícias falaciosas que não procedem e, por vezes, as pessoas agarram essas verdades, que por si só não são verdades, e aí temos inúmeros problemas com discursos de ódio, que é importante separar a liberdade de expressão com o discurso de ódio, tá, gente? Sempre importante ressaltar isso aí.
também reforça alguns tipos de discussões familiares, como a gente já imagina, e dentre outros pontos que vão dando voz a notícias e a boatos que não procedem. Então, cabe aqui um filtro para isso. Então, esse é o Vigia aqui, pessoal, um dos que eu queria apresentar para vocês. O outro, vou vir para cá no primeiro, é o Vote na Web. Alguém já conhecia? Já acessou antes? Ai, adoro o lançamento, como eu falei. Então, vamos lá, gente. O Vote na Web é um babado fantástico que criaram. Em resumo, é o seguinte. O slogan dele já fala, democracia todos os dias. O Vote na Web te convida a criar um perfil e uma senha, onde você não precisa se identificar com grandes coisas. Se não quiser botar um nome, também botar um apelido, fica bem à vontade, está em casa. Então, quando você cria o seu perfil, você começa a ter acesso às proposições, indicações, moções, projetos de lei que estão tramitando no Congresso. É aquela coisa de você passar na TV, assim, nos canais, TV Senado, TV Câmara, olhar aquela complexidade e pensou, putz, como é que eu interajo com isso? Como é que eu faço para entender isso? Agora tem como. É só você acessar o Vote na Web, que ali vai estar tudo que está sendo tramitado e tudo que ainda colhe informações e votações do povo. A partir do momento que você decide, vamos pegar aqui algum aleatório que esteja nas primeiras páginas. Por exemplo, deixa eu ver se tem um bem polêmico. Polêmico. Proibirá o uso de imagens ou cenas de mulheres com conteúdo erótico ou que façam, direto ou indiretamente, referência à sexualidade ou sensualidade feminina em propagandas para a venda de produtos de consumo. Quando a gente tem que pedir o óbvio, né, meninas? É absurdo quando a gente tem que pedir o óbvio. Mas tudo bem, vamos aqui reforçar o óbvio, porque são tempos onde a gente precisa debater o óbvio. Previsível como só ele é, mas a gente precisa reforçar essas questões. Então, ali, ele foi proposto pelo deputado X, e você tem a opção de votar. Lá embaixo tem um gráfico, conseguem ver os 73% ali? Então, são de votos favoráveis a essa proposta, e tem uma galera que diz que não concorda. Ao lado tem o mapa do Brasil, com algumas cores diferenciando, e aquelas cores têm relação com os votos espalhados por todo o país, para que se tenha uma noção de opiniões em todo o Brasil, beleza? Aqui tem outros assuntos, como vocês podem ver, e vocês podem também pesquisar por palavra-chave. Por exemplo, se você quer saber sobre mídia e educação. Só um exemplo aqui, rapidex. Opa! Aquelas que não sabem digitar mídia. Mídia e educação. Tá, vou pesquisar sobre isso. E aí, temos aqui. Incluirá no currículo da educação básica a disciplina Leitura e Educação para as Mídias para oferecer aos estudantes a possibilidade de análise crítica do que a mídia expõe, seja por canais de TV e rádio ou por veículos impressos. Foi proposto por quem vocês estão lendo aqui, né? Para a gente não pronunciar. Mas, enfim, vocês podem pesquisar sobre vários assuntos, sobre tudo que lhes diz respeito, sobre outros que têm curiosidade de entender a quantos anda o debate, e também acaba sendo um outro mecanismo de você interagir diretamente com a política, ao invés de só, talvez, conversar e opinar entre amigos. Isso amplia a sua atuação de alguma forma. E o seu perfil ele é todo protegido, todo secreto. Não há possibilidade de acessar um perfil vendo o que essa pessoa X vota favorável ou contra. Pelo contrário, é só uma interação de vocês e um compromisso com a cidadania que todos nós podemos firmar, tá certo? Outra proposta é o Colab. Colab alguém já conhecia? Algumas pessoas já conheciam, legal. O Colab, pessoal, ele tem um design, uma proposta muito similar ao Instagram. Talvez muitos aqui sejam adeptos. E a proposta do Colab ela é bem simples. Ela tem um intuito, uma movimentação política muito mais voltada ao âmbito municipal. Gira em torno do seguinte: as pessoas, volta e meia, postavam em redes sociais pontos de ônibus que estavam depredados, bueiros que estavam destapados, buracos nas estradas, e não sabiam como formalizar isso para uma ouvidoria ou qual tipo de encaminhamento se deve dar, porque geralmente não somos orientados para isso, certo? Então, o Colab ele é um aplicativo que você pode registrar fotos dessas questões que você está ali entendendo que estão em defasagem e você marca o município em que você está. Vou dizer que não é, por ser uma iniciativa privada, não são todos os municípios que aderiram a esse convênio, a essa parceria.
Mas hoje já são mais de 90 municípios que firmaram esse convênio justamente para facilitar essa comunicação entre o pessoal do município e a sua prefeitura. Porque, às vezes, a informação não chegava até a prefeitura, ao menos esse argumento era usado, e, por conta disso, o processo não se encaminhava para frente, vamos dizer assim, né? Então, ali, com o Colab, você registra a foto. Aquele exemplo ali é um bueiro sem tampa, mas tem um outro exemplo aqui que tem a explicação embaixo. Ó. O tal do Caio postou uma calçada inexistente com a legenda "Tá difícil caminhar por aqui". Isso em Niterói, Rio de Janeiro. Ele postou no Colab marcando a sua prefeitura de Niterói. E a resposta veio: "Oi, Caio, recebemos sua publicação e encaminhamos para o time responsável. Você receberá um e-mail e notificação no celular quando surgir alguma novidade". Então, é uma forma, né, eficaz naquilo que se propõe, da gente ter um controle melhor sobre a situação e ter um feedback, ter um respaldo, uma resposta diante da solicitação que foi feita na condição de cidadão. Então, o aplicativo é gratuito, pode ser baixado em qualquer aparelho, e, dessa forma, você consegue ali concatenar algumas informações. Ele tem a resposta do Caio, por exemplo. Eles dão, às vezes, um tempo hábil de dias úteis para tomar uma providência, mas, por sua vez, já é uma forma de controle e de registro, né? Dessa forma, você consegue pontuar aquilo que precisa melhorar para a sua cidade. E também queria apresentar para vocês o portal E-Cidadania do site do Senado. Alguém já conhecia? Massa, legal. Então, pessoal, ele tem algumas similaridades com o Vote na Web, mas, para a gente entender mais ou menos o propósito, porque é uma iniciativa do próprio Senado, né? Ele tem 3 itens ali coloridinhos embaixo: ideia legislativa, evento interativo e consulta pública. Então, o que acontece? Na ideia legislativa, você pode propor uma nova lei. Você chega ali e lança uma ideia sobre uma lei que você julga pertinente no campo federal. Então, assim como em outras redes sociais, existe a possibilidade de você curtir uma postagem, curtir uma foto. Ali tem um outro mecanismo que se chama apoiar, que é um joinha, ou não apoiar, que é um joinha virado de cabeça para baixo. Então, ali surgem algumas ideias, e quando essas ideias ganham mais de 20 mil joinhas para cima, essas ideias vão fazendo um compilado, uma mala direta, e chegam até as comissões no Congresso, que é para começar uma representação política, pensando numa ideia que você criou e que teve muita visibilidade e que muita gente aderiu a essa causa. Então, a lógica é realmente que a gente possa mexer com esses processos tecnológicos e dar voz a uma vontade nossa, claro que sempre amparados com questões institucionais, coerentes, né? Por exemplo, ali nós temos 3 exemplos das últimas ideias legislativas populares. A primeira diz: pela obrigatoriedade das disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio. De novo, quando a gente precisa reivindicar o óbvio. Mas estamos aqui para isso, então estamos juntos. Ali tem 4.782 apoios nas últimas 24 horas. Se mais pessoas continuarem votando e atingir as 20 mil curtidas, 20 mil apoios, essa ideia migra para uma das comissões e pode vir a se tornar um projeto de lei. Então, fica aqui essa proposta, essa sugestão. Outras ideias: criação de um Conselho Federal e Conselhos Regionais de Informática, permanência dos cursos de humanas nas universidades públicas, enfim, gente, o óbvio se fazendo presente, mas a gente está aí para interagir com isso. O evento interativo é uma possibilidade, uma ferramenta criada para você participar de